2 Já se passaram 6 anos desde que a Virgem Maria deu à luz, um homem judeu de pele morena e oliva, através do poder e do amor do próprio Deus. Esse homem acabou mudando o curso da história, torcendo a maré do tempo e rasgando a cortina do templo. Ele foi o homem mais importante que já viveu, e contou a história mais importante com sua vida, morte e ressurreição. Mas 961 milhas ao norte outro menino está nascendo. Ele não é o homem mais importante que já viveu, mas ele também acabará mudando o curso da história para sempre, não por viver a história mais importante de todos os tempos, mas por contá-la a um povo que não a merecia seu nome. E com o tempo, ele se tornará um dos homens mais influentes, inspiradores e divisivos de seu século, perdendo apenas para a história que ele vive para contar. Saul nasce em uma família em Tarso, na tribo de Benjamim. É sem dúvida que ele recebeu o nome de um de seus ancestrais mais ilustres, o rei Saul de Gibeá, um homem dividido, que, conforme a história avança, mudou de sendo um homem piedoso zeloso para um traidor assassino. Saulo de Tarso busca desfazer o que seu homônimo disse. Em movimento, Tarso da Turquia moderna foi conquistada por Roma 70 anos antes de Saulo nascer. Embora existam muitas teorias, é provável que os avós de Saulo possuíssem terras antes de Roma colonizar esta cidade próspera, e como qualquer pessoa do primeiro século saberia, se você possuísse terras em território romano, você e seus filhos recebiam cidadania romana. Você era capaz de manter seus laços culturais sem repercussão, um prêmio cobiçado com certeza. Tarso, como a capital da Cilícia, era um centro de riqueza comercial e conhecimento, pois ostentava uma das maiores universidades do mundo, conhecido, que rivalizava apenas com Atenas. Saulo passa os anos mais influentes de sua vida nesta cidade movimentada, e como cidadão romano, ele tinha acesso a muito do que a cidade tinha a oferecer. Mas sua família era completamente judia. Seu pai, um fabricante de tendas, e um fariseu, ensinou a seu filho as dicas do ofício por 14 anos, quando Saulo faz 14 anos em cerca de 20 horas. De seu pai provavelmente o empurrou para estudar com um velho amigo da família, Gamaliel. Agora, nem todo mundo estudou com Gamaliel. Gamaliel foi um dos fariseus mais bem classificados de sua época, e foi influente na teologia liberal do judaísmo farisaico. Ele ensinou como aplicar a lei às questões sociais contemporâneas enfrentadas por Jerusalém. Ele ensinou como você pode interpretar a lei para o uso diário, tornando-o mais saudável, mais sábio e mais próspero do que seus vizinhos. Uma veia teológica que teria sido atraente para a família rica em Tarso. Então, em 2018, Saul começou seu treinamento farisaico formal. Agora, os fariseus eram uma seita de classe média do judaísmo do primeiro século, que buscava interpretar a lei por meio de questões modernas. Eles eram frequentemente considerados liberais em sua teologia, e surgiram como uma reação contra o elitismo dos saduceus e escribas de sua época. Cerca de 10 fariseus foram selecionados para se sentar no conselho mais alto da lei de Jerusalém, chamado Sinédrio. O Sinédrio detinha o maior poder em todo o judaísmo, e incluía membros de cada pontuação respeitada. E o sumo sacerdócio que o Sinédrio aprovou como lei se tornou a lei para todo o judaísmo, independentemente da localização. Paulo estuda sob Gamaliel por cerca de 8 anos, antes de retornar a Tarso, para servir na sinagoga local. Foi quando Saul recebeu a mensagem de uma vida. Poucos anos depois, ele foi eleito por Gamaliel para sentar-se no conselho do Sinédrio. Portanto, com uma mente ansiosa e um coração animado, Saul faz seu caminho de volta de Tarso para Jerusalém para servir com toda a força de seu conhecimento e zelo. Somente quando ele retorna para sua cidade de estudo, ele a encontra não como a deixou. Ele aprende sobre uma nova seita do judaísmo que surgiu nos últimos meses, que tomou a cidade principal de assalto. Eles seguem um homem de Nazaré que afirmava ser o próprio Deus encarnado entre os homens, cumprindo as profecias que Saul conhecia tão bem. Eles se autodenominam o Caminho, como se o Sinédrio não pudesse fornecer a luz ao mundo. Saul se recusa. Ele os chama estritamente por um nome de constrangimento, os Nazarenos, uma nova seita de blasfemadores zelosos. Saul começa um movimento vicioso dentro do Sinédrio,
para repelir esse novo pensamento, ele começa a procurar e questionar os primeiros seguidores pescadores. Entanto, pessoas comuns sem educação questionando sua autoridade. Saulo e seus contemporâneos os acusam estritamente de não proclamar a Jerusalém que Jesus é o Messias judeu, mas os discípulos não ouvem assim. Depois de capturar um dos seguidores do Nazareno, um homem chamado Stephen, Saulo convoca uma reunião de emergência do conselho, mas o que sai da boca de Stephen enfurece Saulo, mais do que ele é capaz de se controlar em jogar fora sua capa com toda a razão. Saulo pega uma pedra e a atira na cabeça de Stephen. O resto do sinédrio segue colocando suas capas aos pés de Saulo, e Saulo observa, enquanto membros do mais alto conselho de lei e ordem de Jerusalém assassinam um homem chamado Stephen. Este é o mártir ouvido ao redor da igreja, enquanto os membros da igreja em Jerusalém, temendo por suas vidas, fogem de volta para suas casas na Ásia Menor. Vários meses se passam, enquanto o sinédrio debate e discute a melhor maneira possível de esmagar esse novo movimento, e ao ouvir sobre sua popularidade no norte, decidem que aprovarão uma lei, a lei que proibirá qualquer membro da família judaica que viva em Antioquia de participar do novo movimento radical, sob ameaça de prisão, ou pior. E quem melhor para enviar essas cartas ao país do norte do que seu próprio Saulo de Tarso, nascido e criado lá, um homem que conheceria bem as estradas, faz as malas e começa a traiçoeira caminhada de 3 dias na estrada de Jerusalém a Damasco, uma jornada que mudará o curso da vida de Saulo, uma jornada que mudará o curso da história humana para sempre. Enquanto Saulo caminha com um pequeno conselho de servos e pares, discutindo as maneiras da Torá e da vida, ele é cegado por uma luz ardente. Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é você, Senhor? Eu sou Jesus, quem você é perseguido. Mas levante-se e entre na cidade, e você será informado sobre o que fazer. Os homens que estavam viajando com ele ficaram sem palavras, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo se levantou do chão, e embora seus olhos estivessem abertos, ele não viu nada. Então eles o levaram pela mão e o trouxeram para Damasco, e por 3 dias ele ficou sem visão, e não comeu nem bebeu. No final desses 3 dias, um homem fiel, chamado Ananias de Damasco, relutantemente, impôs suas mãos em canção, e através do poder do Espírito Santo, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e talvez pela primeira vez em sua vida, ele pudesse ver claramente quem era Deus agora. Enquanto os eventos que se seguiram são um tanto confusos, sabemos que por 3 anos, Saulo deixa Damasco e segue para a Arábia, enquanto um véu escuro cobre os insights exatos da viagem de Saulo para a Arábia. Podemos supor que enquanto ele estava lá, ele pesquisou as Escrituras e cresceu em seu amor e compreensão de seu novo Salvador, Jesus, um homem que ele agora chamava de Cristo. É isso que as Escrituras dizem, e imediatamente algo como escamas caíram de seus olhos, e ele recuperou a visão. Então ele se levantou e foi batizado. Ao comer, ele foi fortalecido por alguns dias. Ele estava com os discípulos em Damasco. Eu não consultei ninguém imediatamente, nem subi a Jerusalém para aqueles que eram os apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia, e voltei novamente para Damasco, e imediatamente ele proclamou Jesus nas sinagogas, dizendo que ele é o Filho de Deus, e todos os que o ouviram ficaram maravilhados e disseram: não é este o homem que fez estragos em Jerusalém daqueles que invocavam este mesmo nome? E ele não veio aqui para este propósito, para trazê-los presos diante dos principais sacerdotes? Mas Saulo aumentou ainda mais em força, e confundiu os judeus que viviam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Quando muitos dias se passaram, os judeus conspiraram para matá-lo, mas sua conspiração se tornou conhecida por Saulo. Eles estavam vigiando os portões, dia e noite, para matá-lo, mas seus discípulos o levaram de noite, e o desceram por uma abertura no muro, baixando-o em uma cesta, e depois de 3 anos, ele chegou a Jerusalém. Em Jerusalém, Saulo começa a consultar Pedro e Tiago por 15 dias sobre a ressurreição, e sobre a vida e a pessoa de Jesus Cristo. Mas esta não é uma recepção calorosa para Saulo. O sinédrio ouviu falar de tudo o que Saulo estava pregando, e os homens e mulheres judeus ouviram falar de tudo
o que Saulo estava perseguindo. Então, por medo do povo, os apóstolos acham melhor enviar Saulo de volta para sua cidade natal, Tarso. Saulo deixa Jerusalém e fica fora por 3 anos. Durante esses 3 anos, no entanto, o apóstolo Pedro tem uma revelação profundamente importante quando olha para o céu em um sonho e vê um lençol sendo baixado com uma infinidade de animais limpos e imundos. Deus diz a Pedro a interpretação deste sonho, o que significa que os gentios agora podem entrar na salvação de Jesus Cristo a partir deste universalmente importante mensagem. Começamos a ver o plano cósmico de Deus para a plenitude dos tempos se desenrolando ao longo das Escrituras. Vemos que o plano de Deus para a cultura humana e o florescimento começa e termina com a unidade através da diversidade de seu povo. No coração do reino de Deus está o movimento judaico-messiânico, homens e mulheres judeus e samaritanos, que decidiram que Jesus é o Messias tão esperado. Então vemos que os gentios do primeiro século, como aqueles em Antioquia ou Corinto, têm acesso a esta igreja, e finalmente vemos que os gentios não primeiros séculos, que recebem a graça de conhecer e entender a mensagem de Jesus, são inseridos na família de Deus, armados com esta nova revelação. Pedro e os apóstolos enviaram Barnabé, um homem fiel e justo, até Antioquia, para ensinar a igreja gentia, que foi estabelecida lá após a perseguição de Estevão. A igreja de Antioquia, desprovida de cultura e costumes judaicos, até tem um novo nome para seu movimento: cristãos, significando pequenos cristos. Barnabé, no entanto, percebe que ele está fora de seu elemento neste novo espaço. Então ele rapidamente para em Tarso, em recrutas Saulo, um homem que cresceu imerso na cultura helenista, para ajudá-lo a guiar a nova igreja. Até agora, as notícias de Jesus Cristo se espalharam principalmente por meio de viajantes que vieram a Jerusalém, ouviram as boas novas e voltaram para casa. No entanto, após um ano pastoreando a igreja de Antioquia, Saulo e Barnabé recebem um chamado divino para ir e pregar essas boas novas da absolvição do pecado para cidades gentias em todo o mundo conhecido. E se eles conseguirem que os moradores locais mantenham a igreja, então a igreja crescerá e se tornará um reino global. Eles acreditam que se conseguirem levar essa mensagem para o oeste o suficiente, o reino de Deus se estenderá até a Espanha. Eles recrutam João Marcos para ajudá-los em sua busca e partem na primeira jornada missionária da igreja cristã. Comparativamente, a primeira jornada missionária é um pequeno círculo simples, que vai de Antioquia para a Ásia Menor por água, mas o impacto que esta primeira viagem missionária terá na formação da identidade de Saulo e da igreja cristã como um todo, não pode ser subestimado. A empresa zarpa de Seleucia, uma cidade portuária em Antioquia, e eles navegam para Chipre. Aqui, Sérgio Paulo, um procurador romano, é convertido ao cristianismo. Saulo percebe que pode alcançar mais pessoas adotando um nome mais helenístico, como seu novo amigo convertido. E é aqui que Saulo se torna oficialmente Paulo de Tarso. Eles deixam Chipre em direção a Pégia e Penfilha, onde encontram uma oposição severa, tão severa de fato que João Marcos, temendo por sua vida, recua da missão e segue para Jerusalém. Paulo e Barnabé continuam. Eles vão para o norte, para outra cidade chamada Antioquia, mas esta fica na Pisídia. Aqui, Paulo faz seu primeiro grande sermão para uma sinagoga judaica, mas depois de encontrar forte oposição novamente, Paulo renuncia à pregação para o povo judeu, e declara que levará boas novas, de que Jesus pregou somente aos gentios, e é aqui que Saulo de Tarso se torna oficialmente Paulo, o apóstolo dos gentios. Eles se mudam de Antioquia da Pisídia e seguem para o leste até Icônio, onde novamente encontram forte oposição, tanto que correm o risco de serem apedrejados. Então fogem para Listra, onde a tensão da viagem finalmente aumenta. Os gentios confundem Barnabé com Zeus e Paulo com Hermes, encarnado, depois que os dois curam um homem aleijado em nome de Jesus. Com toda essa blasfêmia, os líderes judeus locais tentam apedrejar Paulo até a morte, só que dessa vez, eles quase conseguem. Eles arrastam Paulo para fora de Listra e fogem para Durbe, onde descansam e pregam o evangelho um pouco mais. Eles retornam pela rota norte, visitando algumas das igrejas mais amigáveis em Antioquia da Pisídia, antes de finalmente pousar na Itália. Essa tarefa, eles percebem que será mais difícil e valerá mais a pena do que eles jamais
poderiam ter imaginado quando Paulo e Barnabé chegam de volta em Antioquia. Eles encontram homens da Judeia que chegam à igreja e pregam aos gentios que eles devem ser circuncidados, sob a lei de Moisés, para se tornarem cristãos. Depois de um acalorado debate sobre a teologia da justiça pelas obras, Paulo e Barnabé decidem levar sua questão aos apóstolos em Jerusalém, em algum momento entre 48 e 50. Código: deu apóstolo Tiago preside o concílio de Jerusalém com Pedro e João, e quaisquer outros apóstolos, que decidiram ficar em Jerusalém. Uma discussão acirrada se inicia sobre a importância da lei de Moisés para os gentios. Esta será a discussão que ressoará durante o resto do Novo Testamento, mas, aqui, neste dia Tiago e os apóstolos decidem a favor de Paulo que os gentios não precisam seguir certos costumes judaicos para se tornarem seguidores de Jesus Cristo, que a cruz de Jesus Cristo realizou tudo o que não poderíamos fazer, cumprindo assim a lei, e eles não precisam mais guardar a lei por obrigação, mas somente por gratidão e reverência ao Deus de Israel. Transbordando com as notícias emocionantes, Paulo e Barnabé voltam para Antioquia naquele mesmo ano. Decidem que farão outra viagem missionária para pregar essas boas novas aos gentios, mas de repente surge um forte desacordo entre os dois missionários. Estranhamente, é mais ou menos sobre a retidão das obras de alguém, ou seja, seu amigo João Marcos, que Barnabé encontrou dentro de si mesmo perdoar, e Paulo não tem. Paulo pensa que Marcos é uma responsabilidade e se recusa a ir com ele em outra jornada. Em vez disso, Paulo deixa Barnabé. Ele vai em sua jornada missionária com Silas, em um jovem chamado Timóteo. A ideia para sua segunda jornada missionária é basicamente a mesma que a primeira. Eles revisitarão as igrejas plantadas em sua primeira viagem, só que desta vez por terra, para que eles possam ir mais a oeste para a Bitínia. Eles deixam Antioquia e revisitam suas igrejas na Ásia Menor, Listra, Iconio, Antioquia. Uma tentativa de ir para a Bitínia, mas por alguma força divina e amorosa, eles são levados para Troas em vez disso. E enquanto dormiam em seu acampamento em Troas, Paulo de repente se encontra acordado nas margens da cidade portuária, e ele vê um homem na margem oposta na Macedônia, chamando por ele. Paulo conclui que esta deve ser uma mensagem do Espírito de Deus. No dia seguinte, a tripulação heterogênea de revolucionários zarpou para Neápolis, uma cidade portuária no canto norte da Grécia. Aqui seu amigo e autor Lucas se junta enquanto ele está coletando informações para um novo livro que ele está escrevendo. Eles caminham a jornada de meio-dia ao norte de Nápoles, para Filipinas, e é aqui que Paulo e seus amigos são presos pela primeira vez em cidades antigas. As prisões são lugares brutais e desagradáveis, são apertadas, úmidas e cheiram a cavalo. Muitas vezes são buracos ou cavernas cavadas bem no meio da cidade, para avisar os transeuntes, mas o aviso não veio para aqueles que passaram naquela noite de que Paulo estava preso, apenas bênçãos, pois dos cantos escuros desta prisão vinham cantos e alegria, e quando o Espírito de Deus sacudiu as portas da prisão, o próprio carcereiro se converteu ao modo como Paulo agora é um líder. Eles saem de Filipinas e vão para Tessalônica, onde criam um tumulto tão grande que precisam fugir à noite para Bereia. De Bereia eles zarpam para Atenas, uma cidade que Paulo deve ter estado ansioso para chegar. Mas eles não gastam muito tempo lá. Ele prega seu famoso sermão Areópago, e é ridicularizado fora da cidade. Então eles partem imediatamente para Corinto, onde passam 1 ano e meio inteiro. Aqui Paulo escreve suas cartas para a igreja em Tessalônica. Depois de 1 ano e meio, eles deixam Corinto pelo mar, param em Centúria e Éfeso, antes de finalmente retornarem para Jerusalém. Uma jornada muito mais longa, com certeza, mas que espalhou a mensagem do Evangelho, o perdão dos pecados aos gentios, por todo o Mediterrâneo. Mas Paulo ainda não havia terminado. Ele tinha planos de partir em uma terceira viagem missionária, para a qual partiu 1 ano depois, em 53 a. Código: Paulo, a essa altura, tem quase 47 anos, sobrevivendo a muitos de seus irmãos e irmãs gregos por quase 10 anos, mas ele vê que Deus lhe deu graça para viver como Cristo viveu, pregando o reino de Deus a todos que ouvirem, e sofrendo bem por sua causa, quando seus pés deixam sua base em Antioquia. É certo que ele não percebe que nunca mais voltará, mas não voltará.
pois logo escreverá que viver é Cristo e morrer é lucro, quando deixar Antioquia por volta de 53 a. Código. Ele revisita todas as igrejas na Ásia Menor, e então faz uma linha reta para o oeste, parando em Éfeso, onde ele passa um total de 3 anos de trabalho intensivo na igreja, que ele plantou lá 2 anos antes de muita coisa acontecer nesta igreja. Paulo escreve suas famosas cartas aos Coríntios, pedindo-lhes para ajudar a aliviar o fardo de uma fome em Jerusalém. Ele também envia missionários de Éfeso para Colossos em Laodiceia, igrejas que João o visionário escreverá em várias décadas, mas aqui Paulo realiza milagres tão incríveis e dá sermões tão impactantes, batizando pessoas na graça perdoadora de pecados de Jesus, que, quando ele deixa a igreja em Éfeso, a cidade inteira explode como dinamite em um tumulto de tumulto, onde um motim irrompe enviando a cidade à desordem. Paulo precisa enviar de volta alguns de seus trabalhadores, apenas para acalmar a cidade de lá. Ele segue para Troas, onde seu sermão, tarde da noite, faz o menino cair de uma janela e morrer, mas tão lindamente quanto a mensagem que ele está pregando. Paulo levanta o menino dos mortos, entrando para as fileiras de alguns dos maiores personagens bíblicos, sobre os quais podemos ler quando ele sai de Troade. Ele passa pela Macedônia e Acaia, onde ele escreve a carta à igreja romana, em sua carta à igreja da Galácia. Mas sua longa jornada de 4 anos está chegando ao fim. Paulo faz uma última parada em uma pequena cidade portuária chamada Mileto, e por razões óbvias, não querendo entrar novamente em Éfeso, chama os líderes da igreja de Éfeso. Ele revela um plano que eles sabem que terminará em sua eventual prisão e morte. Ele resolveu que é o plano do Senhor que ele vá a Jerusalém e celebre com os apóstolos a festa da Páscoa, que será a última vez que ele poderá fazer isso com a igreja de Jerusalém, enquanto o concílio de Éfeso desaconselha. Depois de muitas lágrimas e muita ansiedade, eles também resolvem que a tua vontade seja feita, e não a deles, deixando Paulo ir para a morte. Quando Paulo chega em Jerusalém, o ar está tão tenso quanto ele previu. O sinédrio está furioso, que ele deixou o rebanho do judaísmo e tem pregado aos gentios, e, mais do que isso, eles acreditam que Paulo tem pregado para as pessoas abandonarem a lei de Moisés e desobedecerem aos mandamentos do Senhor, insistindo que este não é o caso. Paulo faz um voto de Nazireu, enquanto celebra as festas da Páscoa, mas isso não é suficiente. As pessoas formam um motim e prendem Paulo no templo de Jerusalém. Paulo é levado para uma cidade portuária chamada Cesareia, mas ele não foi preso lá, ele estava preso. Imagine comigo que ele tinha liberdade para vagar por seu quartel, que dava para o mar Mediterrâneo. Aqui ele teria acesso a materiais de estudo, materiais de escrita e material de pregação. Ainda assim, ele decidiu não fazer nenhuma dessas coisas, tirando uma pausa muito necessária por 2 anos inteiros. Paulo observa as ondas, entrando e saindo antes de apelar para ir a Roma e escrever alguns de seus sermões mais influentes de todos os tempos, em aproximadamente 60. Código. Adquire festas. Assume o conselho da Judéia, ao qual Paulo apela, enviando-o para Roma. Sua jornada para Roma não foi menos tumultuada do que sua jornada em qualquer outro lugar. Ele passou por naufrágios, tempestades, picadas de cobra e resistência beligerante, mas por volta de 61 d. Código. Paulo desembarca em Roma em sua prisão domiciliar por mais 1 ano, mas aqui, após sua pausa muito necessária, ele começa a trabalhar, escrevendo algumas das doutrinas mais famosas e impactantes que os cristãos do mundo todo ainda estudam até hoje. Cartas como Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Ele assume o papel de pastorear a casa. Ele está preso, respondendo perguntas, controlando problemas e resolvendo alguns dos enigmas teológicos mais difíceis que a igreja de sua época enfrentava. Após seu ano em prisão domiciliar, ele é libertado por César e enviado de volta para a Macedônia. Ele passou vários meses viajando pela Macedônia e pela Ásia Menor, visitando, encorajando e exortando as igrejas que ele ajudou a plantar tantos anos atrás. Ele escreve sua primeira carta a Timoteu, em sua carta para Tito, mas é em 62 t. Código. Que Nero assume como imperador de Roma.
É difícil subestimar o impacto que alguém como Nero teve na igreja do primeiro século. Seu nome pode não aparecer em nossas Bíblias, mas ele certamente aparece. Ele queimava cristãos vivos por esporte e festas. Ele causou a maior parte da perseguição encontrada em cartas como Tiago e Apocalipse, e muitos estudiosos concordariam que ele é a figura arquetípica da besta no Apocalipse. Sua resistência traumatizante e violenta ao cristianismo ajudaria a explicar sua ausência nas Escrituras. Mas quando Roma é queimada, Nero culpa os nazarenos que surgiram em todo o seu império, impedidos para que Paulo, o principal líder dos gentios, seja preso por essa atrocidade. Então, Paulo é preso pela segunda e última vez. Aqui, ele escreve o 2 Timóteo antes de ser acorrentado e decapitado diante de Nero, em algum momento entre 64 e 68 d. Código. O dicionário cristão diz isso no final da vida de Paulo no tribunal vestido com a púrpura imperial, disse um homem que em um mundo mau havia alcançado a eminência de ser o pior e mais vil ser nele um homem manchado com todos os crimes, um homem cujo ser inteiro estava tão impregnado de todos os vícios nomeáveis e inomináveis, que corpo e alma dele eram como alguém disse. Na época nada mais que um composto de lama e sangue, e no banco dos réus estava o melhor homem que o mundo possuía, seu cabelo embranquecido com trabalhos para o bem dos homens, e a glória de Deus, e naquele Paulo é morto, mas seu legado, poder e mensagem ressoam pelos corredores do cristianismo hoje. Um homem tão impactado pela realidade de seu tão esperado Messias, tão comovido, que seu Messias o escolheria, que ele trouxe a mensagem de esperança e salvação, por todo o mundo conhecido para os gentios, a mensagem de que mesmo que todos tenham pecado e fiquem aquém da glória de Deus, a justiça de Deus está disponível através da fé em Jesus Cristo. Portanto, agora não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus, mas nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça no mistério, que esteve oculto desde os séculos passados e gerações, foi agora manifestado aos seus santos. Este mistério é que os gentios são co-herdeiros dos judeus, se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus, e o Deus da paz estará convosco, pois este era o plano para a plenitude dos tempos, reunir todas as coisas nele, coisas nos céus e coisas na terra. Graças a Deus, você teria feito bem em notar que durante a duração deste vídeo, as imagens nem sempre representavam fielmente os tempos ou culturas em que certas cenas ocorreram. Se você gostaria de apoiar a Bible Unbound em sua missão de ajudar todos a entender melhor o épico bíblico, você pode nos apoiar no Patreon, com ou para doações únicas no Confi Você Com, ou para doações únicas em Confi Você Com, ou para doações únicas em Confi Você. Obrigado por chegar até o final. Se gostou do vídeo, deixe seu like e adquire sua Bíblia no link na descrição.